Bem-vindos ao Debate. Os grandes congressos de oncologia, como a ASCO 2025, trouxeram assim uma onda de otimismo muito grande. Parece que finalmente estamos virando o jogo contra o câncer. A questão hoje é se essa percepção toda corresponde à realidade. As novas terapias, como a imunoterapia, as terapias celulares, elas são mesmo uma revolução que nos coloca no caminho da cura? Ou são avanços, importantes, sim, mas que na prática esbarram em desafios de custo, acesso, eficácia, que limitam o impacto real? Eu vou defender que estamos vivendo uma revolução sem precedentes, onde a medicina de precisão está tornando o câncer uma doença controlável e, para muitos, curável. E eu vou argumentar que, embora o avanço científico seja inegável e, claro, muito animador, o otimismo precisa ser mais cauteloso. Essa narrativa da cura muitas vezes ignora as imensas barreiras do sistema, sabe? As limitações clínicas e a profunda desigualdade que definem quem, de fato, se beneficia dessas inovações todas. Eu insisto que é uma revolução porque o paradigma mudou. Nós saímos da era da quimioterapia, que é como usar uma bomba de efeito amplo, para uma era de mísseis teleguiados. A medicina de precisão é isso. E os dados da ASCO 2025, olha, falam por si. No estudo Matterhorn, adicionar o imunoterápico, o durvalumab, ao tratamento padrão de câncer de estômago e esôfago reduziu o risco de progressão ou morte em quase 30%. Isso é um salto. Em outra frente, no câncer coloretal com uma característica genética específica, a chamada instabilidade de microsatélites, que o torna muito sensível a imunoterápico, o estudo ATOMIC mostrou que a combinação de químio e imuno reduziu o risco de morte pela metade. 50%. Sim, os dados são promissores, não há como negar. A questão para mim é outra. Qual é a escala disso? Você fala em mísseis teleguiados, mas quantos pacientes de fato têm o mapa genético do seu tumor decifrado para saber se podem receber esse míssil? A distância entre o que se apresenta a um congresso internacional e o que chega ao consultório do SUS é abissal. Chamar de revolução algo que atinge uma fração dos pacientes me parece, assim, um certo exagero. Mas é aí que entram as terapias celulares, que são talvez o exemplo mais radical dessa mudança. O estudo brasileiro CAR-T, por exemplo, desenvolveu uma terapia CAR-T que basicamente reprograma as células de defesa do próprio paciente em laboratório para que elas se tornem caçadoras de tumores. Ao serem devolvidas ao corpo, elas buscam e destroem as células do câncer. Nesse estudo, 72% dos pacientes com linfomas e leucemias, pessoas que já não tinham mais nenhuma outra opção de tratamento, entraram em remissão completa. Isso não é um pequeno passo, é transformador. É transformador para aquele paciente, sem dúvida alguma. Mas vamos colocar os pés no chão. Você sabe o custo de uma única infusão de CAR-T comercial? Pode chegar a 3 milhões de reais. O projeto CAR-T é brilhante, um orgulho nacional, mas ele não resolve o problema do custo estrutural e da complexidade. E mais, essa tecnologia funciona maravilhosamente para alguns tipos de câncer do sangue, mas tem patinado para tumores sólidos, que são a grande maioria dos casos. O estudo Traverse, com uma terapia celular para câncer renal, mostrou uma taxa de resposta de apenas 20 a 33%. É um avanço, claro, mas está longe de ser uma cura generalizada. E isso sem nem tocar na questão social, né? A própria ASCO mostrou que mulheres negras têm 1,5 vezes mais chance de morrer de câncer de colo de útero. A tecnologia não corrige o racismo estrutural que dificulta o acesso delas à prevenção e ao diagnóstico precoce. O ponto da desigualdade é crucial, eu concordo. Mas vamos focar no potencial da tecnologia em si, porque é ela que abre novas portas. A terapia CAR-T é um divisor de águas exatamente onde não havia mais esperança. O estudo CAR-T não só provou que a tecnologia funciona aqui no Brasil, com 81% de resposta geral, mas provou que nós podemos produzi-la. E a produção local é o primeiro e mais importante passo para derrubar os custos e pensar em ampliar o acesso no futuro. Não é uma solução para
hoje, talvez, mas é a semente da solução para amanhã. Mas essa semente precisa de um terreno muito fértil para crescer, um terreno que a gente não tem. Produção local é mais do que ter o conhecimento, né? Exige laboratórios de altíssima complexidade, logística de transporte celular ultra rápida, equipes multidisciplinares hiperespecializadas. A incorporação disso em larga escala no SUS é um sonho distante. Estamos falando de uma terapia que, por enquanto, é um sucesso de nicho. Você chama de nicho, eu chamo de prova de conceito. E não está parada. A tecnologia está, sim, avançando para tumores sólidos. Vimos dados promissores em melanoma ocular no Congresso da ESMO e nos Estados Unidos já foram aprovadas terapias parecidas, as TILs e TCRT, para melanoma de pele e sarcoma sinovial. Estamos quebrando barreiras biológicas que, assim, há uma década pareciam intransponíveis. E eu concordo que as barreiras biológicas estão caindo, mas as barreiras econômicas e logísticas estão mais altas do que nunca. Veja o glioblastoma, um tumor cerebral devastador. Há anos se tenta usar a imunoterapia, incluindo CAR-T, e as revisões da literatura são sóbrias. Os ganhos de sobrevida ainda são muito inferiores ao esperado. A complexidade do microambiente que protege o tumor sólido continua sendo um desafio imenso. Focar apenas no sucesso em cânceres do sangue cria uma falsa impressão de que a solução está ao virar da esquina para todos. E não está. Concordo que o desafio em tumores sólidos é real, mas você está focando apenas na ponta final, que é a terapia. A revolução também está acontecendo antes, no diagnóstico e no monitoramento. E é aí que entram ferramentas como a biópsia líquida e a inteligência artificial. Elas nos permitem ser mais inteligentes e mais rápidos que o tumor. Certo. Explique melhor como isso funcionaria na prática. A biópsia líquida é uma tecnologia fantástica. Com um simples exame de sangue, a gente consegue encontrar e analisar fragmentos do DNA do tumor que estão circulando no corpo. Basicamente, é uma janela em tempo real para o que o câncer está fazendo. O estudo Serena-6, por exemplo, usou isso em câncer de mama. Eles conseguiram detectar o surgimento de resistência ao tratamento hormonal pelo sangue meses antes que os exames de imagem mostrassem que o tumor estava crescendo de novo. Isso permite trocar a medicação proativamente, sabe? Sem esperar a doença progredir. É sair de uma postura reativa para uma totalmente proativa. Proativa, sim, mas para quem? Quantos pacientes no Brasil hoje têm acesso a um monitoramento contínuo com biópsia líquida? Um único teste pode custar R$6.000. A realidade é que isso cria um abismo ainda maior no tratamento. Além disso, a tecnologia tem suas limitações. Um resultado negativo na biópsia líquida não exclui a doença, porque a quantidade de DNA no sangue pode ser muito baixa. Então, ela ainda é uma ferramenta complementar, não substitui a biópsia de tecido. É mais uma camada de complexidade e custo. Mas o potencial vai além do monitoramento. Pense no rastreamento. Um estudo brasileiro conseguiu detectar uma mutação num gene chamado TP53, que é como um guardião do nosso genoma, em um participante saudável. 6 meses depois, essa pessoa foi diagnosticada com câncer de pulmão. Imagine poder fazer isso para populações de alto risco como fumantes. É uma mudança de paradigma total. E a inteligência artificial potencializa tudo isso, ajudando a identificar padrões que o olho humano não vê, como no diagnóstico de câncer de mama com baixa expressão de ER2, ou seja, com poucas daquelas proteínas que servem de alvo para certos remédios. A máquina vê o que o patologista poderia deixar passar. Eu reconheço o potencial, mas também vejo o risco. A IA é treinada com bases de dados. Se essas bases não representam a diversidade da nossa população, a IA pode perpetuar e até ampliar vieses, errando mais em diagnósticos de populações subrepresentadas. E, de novo, quem tem acesso a isso? Os grandes centros privados. Corremos o risco real de criar uma oncologia de primeira classe baseada em IA e biópsia líquida para quem pode pagar, enquanto a grande maioria continua dependendo de tecnologias de 30 anos atrás. A inovação nesse contexto pode aprofundar a desigualdade em vez de curar mais gente. Mas essa é uma visão muito estática do progresso. Toda grande inovação na medicina começou cara e restrita. Foi assim com os antibióticos, com o transplante de órgãos, com a ressonância magnética.
A busca pela tecnologia de ponta é o motor que puxa todo o sistema para frente. Com o tempo, com a competição, com o desenvolvimento, os custos caem e a tecnologia se dissemina. Não podemos frear a ciência por causa dos desafios de implementação de hoje. Pelo contrário, temos que acelerar para criar soluções, como as que o Instituto Vencer o Câncer propõe, criando centros de pesquisa para que pacientes do SUS possam participar de estudos clínicos e ter acesso a esses tratamentos de vanguarda. É assim que se constrói a ponte. Eu entendo o argumento de que a inovação puxa o sistema, mas a minha preocupação é o quando. Enquanto a gente espera essa tecnologia de ponta se tornar acessível, o que acontece com a geração de pacientes de agora? O foco excessivo nessas terapias de altíssimo custo desvia recursos e atenção de intervenções que poderiam ter um impacto muito maior e mais imediato na saúde pública. A própria ASCO, que você tanto cita, está debatendo a toxicidade financeira do tratamento. O custo se tornou um efeito adverso tão real quanto a náusea. Mas não podemos comparar o potencial curativo de uma terapia celular com medidas paliativas ou de suporte. São categorias diferentes de intervenção. Será? Vamos fazer uma comparação direta com dados do próprio Congresso. Você mencionou o custo de milhões de uma CAR-T. Pois bem, um outro estudo apresentado na ASCO mostrou que em pacientes com câncer de cólon que já fizeram quimioterapia, um programa estruturado de exercícios físicos aumentou a sobrevida em 7%. 7%. Isso é mais do que o benefício de alguns quimioterápicos caríssimos, com um custo infinitamente menor e melhorando a qualidade de vida. Onde está o nosso foco, afinal? Estamos celebrando a construção do telhado tecnológico de um prédio de luxo, enquanto a fundação da saúde pública, que é a prevenção e acesso ao básico, está rachando. A prevenção, vacinar contra o HPV, combater o tabagismo, reduzir o consumo de ultraprocessados, ainda é de longe a estratégia mais eficaz e barata para reduzir as mortes por câncer. Eu volto a dizer, o que estamos vendo é uma virada de chave histórica. A combinação de imunoterapia, terapia celular e diagnóstico de precisão está nos dando ferramentas para controlar o câncer de uma forma que nunca imaginamos. Estamos transformando sentenças de morte em condições crônicas e, em muitos casos, em cura. Os desafios de custo e acesso que você levanta são absolutamente reais e precisam ser enfrentados com políticas públicas, com produção local, com mais pesquisa. Mas são problemas de implementação, não falhas da ciência. Eles não podem apagar o brilho e o potencial transformador dessas descobertas. E eu reafirmo a minha posição. O avanço científico é fascinante, mas não pode ser visto num vácuo. O progresso hoje é desigual, caríssimo e beneficia uma pequena elite de pacientes. Uma abordagem que seja verdadeiramente revolucionária não pode ser só tecnológica. Ela precisa obrigatoriamente juntar a alta tecnologia com um compromisso igualmente forte com a prevenção, a equidade no acesso e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Sem essa integração, vamos continuar ganhando batalhas brilhantes no laboratório, mas corremos o risco de perder a guerra na saúde pública. Fica claro que a complexidade é enorme e o debate está longe de acabar. Os dados de 2025 mostram um campo que avança numa velocidade impressionante. A ciência está entregando respostas. Sim, a ciência está. Resta saber se nós, como sociedade, conseguiremos fazer as perguntas certas. A forma como vamos equilibrar essa busca pela inovação de ponta com a necessidade urgente de um cuidado mais justo e amplo é o que vai definir o verdadeiro futuro da luta contra o câncer. A análise do material certamente vai continuar alimentando essa reflexão.